que o anjo, Deus criou os anjos desde a criação. Não se produziu mais anjos, anjo também não morre, não envelhece. Todos os anjos que foram criados desde o início dos tempos, eles são os mesmos até hoje. A gente conhece que uma parte se revelou, vamos falar disso mais para frente, mas são até então. E são miríades e miríades e milhares de anjos, tá? Mas eles não aumentam nem diminuem seu número. Não são seres eternos, são criaturas, né? Não são criadores de nada, mas são seres de imenso poder, imensa sabedoria, mas não são onipotentes. Apesar de ter um poder alto, não são onipotentes. Todo o poder também só pertence a Deus. Além de ter uma inteligência e uma sabedoria sobre-humana, não são oniscientes, que também só pertence a Deus. E apesar de poderem se trasladar pelo universo, também não são onipresentes, porque também são características apenas de Deus. Então, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença não pertencem aos anjos, mas os anjos em si são poderosos, são detentores de alto conhecimento, de alto poder, mas não são eternos e não têm características de Deus, são criaturas. A palavra deixa claro que foi criado miríades e miríades de anjos. Eles não aumentam nem diminuem, não morrem, não se reproduzem. Deus não resolveu hoje, vou criar mais uma meia dúzia de anjos. Não tem nada disso que diz na Bíblia. A mesma quantidade de anjos foi criado desde a fundação dos tempos até o dia de hoje. É a mesma, tá? Aqui nosso texto fala de alguns nomes que a Bíblia usa para se referir a anjos, tá? Como exército do céu, soberanias, principados, potestades e outros termos similares são aplicados na Bíblia. Tudo se refere a anjo. Uma coisa que a gente vai ver no decorrer da lição também, embora, gente, é um assunto que a palavra de Deus, ela não dá tantos detalhes, até porque o mundo espiritual tem um segmento que muitas vezes não é revelado para a gente. Mas alguma coisa dá para se entender. São seres que estão sob a autoridade exclusiva de Deus, da Trindade. São seres que têm uma certa hierarquia. Nós verificamos isso através de alguns textos. São seres que estão apenas sob a autoridade do Senhor. Tem essa história aí, vou dar ordem a um anjo, ele vai descer aqui agora. O anjo não está sujeito à autoridade da igreja, nem do homem. Ele está sim servindo ao corpo de Cristo como igreja, mas ele está ligado à autoridade de Deus. Não tem um ministro do evangelho na face da terra que tem poder e autoridade para orar e mandar um anjo descer aqui. O anjo só obedece a ordem do Senhor, tá? Então não tem assim. Quando foram criados os anjos, é o primeiro tópico aí, né? Eu falei para vocês que a gente não tem como fazer uma leitura cronológica disso. Daqui tanto, 5.000 anos depois, não fala, tá? A única coisa que a gente sabe é que o Senhor, na sua infinita sabedoria, criou todo o universo espiritual. E depois ele veio fazendo o plano físico. E nessa criação do universo espiritual, ele criou os anjos, tá? De todos os tipos. São seres espirituais, tá? Mas em diversas vezes você vai ver na passagem da Bíblia que ele se manifestando de forma corpórea, ou seja, assumindo a forma de alguma pessoa, de algum ser, para poder se comunicar com o ser humano, tá? Você vê aí a própria passagem quando anunciada a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a palavra de Deus, que o anjo Gabriel, provavelmente corpóreo de alguma forma, onde a pessoa pudesse reconhecê-lo, como um mensageiro, avisou que nasceria da Virgem Maria um menino que seria o Salvador. Então o anjo, apesar de ser um ser espiritual, ele pode se manifestar de forma corpórea. E aí você vai ter vários exemplos, como para Daniel, para Elias, como para Maria, Zacarias. São altamente inteligentes, como está dizendo aí. Nós estamos falando de um ser que tem uma limitação intelectual superior, muito superior à nossa. Tá? São seres espirituais dotados de extrema inteligência, mas não confundam. Apesar de eles terem um intelecto muito superior, não são seres que têm todo o conhecimento. A onisciência é um atributo específico de Deus, tá? Eles são chamados, inclusive, de
filhos de Deus, tá? Vê lá no livro de Jó, inclusive, aquela passagem, por serem criados pelo próprio Senhor, mas são criaturas, eles têm várias funções perante Deus. Os anjos são seres gloriosos, como dizem na página 66. O que quer dizer isso? Por serem criaturas muito próximas de Deus e a serviço de Deus, refletem o seu esplendor e a sua glória. Tanto é que muitas das vezes, em algumas manifestações do anjo, quando ele deixa transpassar um pouquinho dessa glória, você vai ver situações do homem querendo se prostrar diante do anjo, mas fala, não, levanta, a mim você não pode adorar não. O próprio João, na própria ilha de Patmos, quis adorar um anjo, tá? E o anjo fala, não, levanta. Por quê? Porque eles refletem, eles são seres gloriosos, eles refletem uma parcela, vamos dizer assim, da glória de Deus, porque são seres muito íntimos, estão submissos e ligados ao Senhor. Tá? E aqui você vai ver alguns exemplos, né, no chamado de Isaías, na visão de Ezequiel e na própria visão apocalíptica de João. Tá? São seres poderosos, eles estão aqui para fazer a vontade do Senhor, têm poder para isso. Eles têm ação tanto no tempo presente quanto no futuro. Nós vamos ver a ação dos anjos, por exemplo, no cumprimento escatológico de todo o processo da grande tribulação. Então eles têm poder sobre a natureza, sobre os seres humanos, sobre as hostes malignas. São seres dotados de grande poder, mas não são dotados de todo o poder. Isso é diferente. Então, o texto 1 traz mais ou menos esse resumo aí que eu queria que vocês pegassem, tá? Não sou muito de ficar fazendo a leitura não, só faço mais o comentário. Então, a gente não tem como lidar com a cronologia da criação angelical, tá? Que isso fique claro. São criaturas de Deus, não são eternos, porque a palavra eterno, ela só pode ser dada para aquilo que não tem nem começo e nem fim. E os anjos tiveram início da história, foram criados em algum momento, não sabemos quanto, mas foram, então eles não subsistem por si só. Daí então eles não têm esse requisito. Eternidade é uma característica apenas de Deus. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são eternos. Também têm poder, mas não são todos poderosos, não são onipresentes, mas podem se deslocar em uma velocidade fora do comum, e estão exclusivamente sob o domínio e a autoridade de Cristo, do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Inclusive, já vi heresias, inclusive, ministrações, não vou evitar nome, né, de ministros da palavra aí, falando, vamos dar ordem a um anjo, ele vai descer aqui agora e vai te curar. Isso é uma heresia, tá? Mas não tem autoridade para mandar um anjo. Nós pedimos a Deus, Senhor, manda um anjo aqui agora para nos auxiliar, mas quem manda é Ele. Nós não temos autoridade sobre um anjo, seja ele do menor escalão, vamos dizer assim. Tudo bem? Não ficou claro sobre o anjo? Tá? Apesar de eles serem incorpóreos, como eu falei, se a gente tem uma forma própria, eles podem assumir qualquer forma, inclusive de seres humanos, para poder fazer a comunicação. Anjos como agentes de Deus, tá? São ministradores a favor dos santos. Você vê aí em Hebreus capítulo 1, verso 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação. Tá? Agora, não confunda um anjo, que é um ser ministrador, que está aqui para fazer o nosso favor, com um servo nosso, a qual nós temos autoridade da ordem. Pelo contrário, o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, dá ordem aos anjos para cuidar da igreja, para cuidar da tua vida, para zelar por ti, mas a ordem, ela vem do Senhor e não nossa. Anjo não é nosso serviçal. Anjo foi criado para Deus, para servir a Deus, estão sobre a ordem direta de Deus. E eles nos atendem pela misericórdia de Deus. Mas é o Senhor que os coordena, é o Senhor que dá a ordem. Ele dá a ordem a um anjo só, o anjo vem aqui e atua em cima daquilo que o Senhor pediu. Tá? Inclusive, como
como ministradores, eles têm toda a autoridade que eles descem debaixo da palavra de Deus. Então, não podemos, nem sempre podemos ter a consciência da presença dos anjos, ainda que estejam ao nosso redor. Nem sempre podemos predizer como aparição, mas eles estão bem próximos de nós, com frequência para nos assistir, são nossos companheiros em circunstâncias as mais diversas, sem, contudo, percebamos a sua presença. Pouco é o que sabemos sobre a constante assistência. A Bíblia nos garante, entretanto, que um dia as escamas serão tiradas dos nossos olhos para que possamos ver e reconhecer toda a plenitude e atenção que os anjos nos dedicam. Está escrito em Apocalipse, nem só isso, né? Quando a escama, quando a limitação que nós temos do mundo físico cair, nós poderemos ver verdadeiramente como ele é o mundo espiritual em si. Hoje, gente, se o Senhor tirasse essa venda dos nossos olhos, nós não teríamos condição espiritual para suportar, ou até mesmo para ver o que está ao nosso redor. Foi mais ou menos o caso de Eliseu lá, quando o servo, ele orou para o servo de Deus tirar a escama e ele viu burcal de fogo ao derredor dos inimigos. Às vezes, um servo ou outro, que o Senhor vê que tem uma experiência espiritual um pouco maior, ele pode fazer assim, né? Ó, vou te mostrar, mas ó, é só isso aqui, ó, só uma olhadinha, é só uma espiadinha. Porque descortinar o mundo espiritual perante nós hoje não teríamos condições para isso. Nós vimos, por exemplo, quando estávamos estudando, por exemplo, a doutrina de Deus. A palavra diz bem claro, ninguém viu a Deus como ele é. Não tem como, nós não temos estrutura para isso. Mas Deus se manifestou de várias formas para que pudesse se relacionar com o homem. Mas se ele se apresenta em seu poder, em sua glória e mostra a sua face, nós seremos fulminados. Não tem como, a gente não tem estrutura para isso. Um anjo não é muito diferente. E principalmente, como nós vimos, como ele reflete a glória de Deus, então o Senhor sabe das nossas limitações. Então são seres ministradores, são guardas aí, do povo do Senhor. Você vai ver diversas vezes anjos sendo relacionados com o próprio exército de Deus, tá? E é interessante isso, porque apesar de você, igual eu falei, a gente não tem muito embasamento, a Bíblia não dá muito detalhe, eles são completamente organizados de forma hierárquica, né? Você vê, por exemplo, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel ele aparece em duas situações bem importantes da Bíblia, e ele ficou... a Bíblia não fala em momento nenhum, não dá o título Gabriel a arcanjo. O único arcanjo nomeado é Miguel, tá? Tanto é que ele fala, o anjo Gabriel, quando apareceu a Daniel e passou para ele a revelação que foi conhecido como as 70 semanas de Daniel, e todo o processo escatológico, foi um anjo. Aí depois o anjo Gabriel, que apareceu para a Virgem Maria, algumas denominações, às vezes até próprio dão o título para Gabriel de arcanjo, mas a Bíblia não chama assim, tá? Chama do anjo Gabriel, ele ficou conhecido como anjo mensageiro. Ele desce para trazer uma mensagem, e não é qualquer mensagem não. Para Daniel, por exemplo, ele explicou praticamente o período escatológico todinho que ia acontecer, desde a reestruturação de Israel quando saísse do cativeiro babilônico até o fim do reino milenar de Cristo. Depois ele veio trazer a mensagem para Maria. Miguel, esse já é conhecido como arcanjo, é o único chamado com esse título. Só existe ele? Gente, eu particularmente não creio, tá? Não creio. Imagino que existem miríades de arcanjos lá, mas a Bíblia deu ênfase a Miguel em algumas passagens específicas. Inclusive vai ser ele um dos responsáveis por dar um pé no traseiro de Satanás do céu, definitivamente em Apocalipse, tá? Ele que vai dar uma bicuda lá e vai jogar a serpente para cada uma vez por toda, tá? E ele, por ser arcanjo, ele tem passa-se a ideia de ele ser líder de toda a hoste angelical. Mas são situações que acontecem na Bíblia que nos dá esse entendimento. Outros anjos que você já ouviu falar de classificação, por exemplo, querubins, tá? A Bíblia fala de querubins pelo menos em duas situações bem claras. Quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que o Senhor colocou 2 querubins
no caminho que dava para a árvore da vida, para que ali eles não pudessem caminhar mais. Botou isso para fora, botou uma espada de fogo lá. Então é a primeira vez que você ouve a palavra querubim. Outra vez é quando Moisés recebe todo o desenvolvimento para fazer o tabernáculo e a arca da aliança na tampa, né, que chamava propiciatório. Deus mandou colocar ali 2 querubins de ouro, tá, que ficavam em cima da tampa, protegendo a presença de Deus. Os querubins, a gente percebe que eles não, pelo menos no contexto histórico da Bíblia, não são anjos que descem à terra para qualquer coisa. Vou falar aqui em português claro. São anjos que estão muito próximos de Deus, são responsáveis pela guarda do trono de Deus, são responsáveis pela glória, pela honra de Deus, são anjos de primeiro escalão, vamos colocar aqui para vocês poderem entender, inclusive acima de um arcanjo. O querubim está próximo do Senhor. Ezequiel teve a visão desses querubins uma vez, 4 que estavam diante de Deus, ainda fala, que tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Tá? Então os querubins são anjos que estão muito próximos de Deus, e a gente entende pela aplicabilidade que tudo colocou, que a responsabilidade dos querubins é justamente em guardar o trono de Deus, a tudo aquilo que o Senhor representa, a santidade e a soberania de Deus. E nós vamos ver depois numa passagem, vamos ver aqui, que o profeta fala que Satanás era um querubim ungido. Tá? Ele era um querubim ungido, ou seja, ele foi um anjo de primeiro escalão. Tá? Então nós vamos ver na queda aqui. Outro anjo que foi citado também, acho que é citado umas 2 vezes na Bíblia só, são serafins. Tá? Numa visão também em Isaías vê esses seres glorificando a Deus perante o trono de Deus, dizendo uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins, então, a gente entende que são anjos também muito próximos de Deus, de uma alta hierarquia, e que a função deles é glorificar e exaltar a Deus. Tanto é que uma vez eu estava ministrando, eu até falei: gente, nós temos que dar a melhor adoração possível para Deus, porque Ele tem isso no céu. Ele tem isso no céu. Então, quando Ele olha para a terra, Ele não só busca a melhor adoração, mas o adorador. Por isso que fala, temos que adorar em espírito e em verdade, porque a adoração por excelência o Senhor recebe nos céus 24 horas por dia, através dos anjos, dos serafins, dos querubins, dos arcanjos e tudo mais. Outro termo importante é quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor. Eu queria ler 2 passagens para você poder entender a diferença disso. Deixa eu ver a minha Bíblia aqui, deixa eu botar aqui para cá um pouquinho. Alguém abre para mim aí, para dar uma lidinha? Deixa eu achar o texto de cabeça com lembra. Apocalipse. Para você ver a diferença da palavra anjo. Apocalipse 21. 20, versículo 1. 20, versículo 1. E um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra... Não, você pega um 21. 20, versículo 1. Tá? Tudo bem. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Tá. Esse anjo, tá falando aí, eu vi descer um anjo. Ótimo. Vamos ver um outro exemplo, onde ele fala anjo, mas ele remete, por exemplo, a um anjo específico. Tá? Alguém abre, por exemplo, para mim, onde eu separei, Gênesis 22, eu esqueci o versículo, deixa eu ver aqui. Gênesis 22, 9. Gênesis 22, 11. Quero a diferença desses 2 anjos que apareceram. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Em Apocalipse você vê a visão de um anjo. Um anjo desce com a chave na mão, uma corrente na outra, ele vai trancar Satanás no abismo. Aqui em Gênesis, no início, você também ouve falando de um anjo do Senhor que não permite Abraão sacrificar Isaque. Ambos são anjos? Sim. Não. O
primeiro você vai observe se na sua Bíblia a palavra anjo está com letra maiúscula e tem precedido do Senhor. Toda vez que você vê a palavra anjo do Senhor, o anjo é a própria personificação de Deus na forma de anjo. É o próprio Senhor. Diferente do Apocalipse, que é apenas um anjo, verdadeiramente anjo, que vai descer e trancar Satanás no pré-inferno, vamos dizer assim. Entendeu? Esse anjo que está falando com Abraão é o próprio Senhor. Jesus Cristo, né? Tanto que no caso Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Sara, ela se prostra e ele aceita a adoração. Sim. Ela aceita. Anjo do Senhor, tá? Somente anjo não, é o próprio Senhor. Era uma forma de ele conseguir estabelecer uma comunicação de forma que se ele visse a Deus, ele morria. Sim. Então, ele personificado em anjo seria... Não é apenas uma comunicação, né? Você vai ver quando Jacó lutou com o próprio anjo, aquele anjo também era uma personificação do próprio Deus, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, entendeu? Na própria. Então, aqueles anjos lá de Sodoma e Gomorra lá, que vai lá falar com Abraão quando ele está intercedendo por Ló. Que aí, ó, tinham 3. Aí 2 saem e ficam conversando um. Aí os 2 vão na cidade, agem lá, aí algumas linhas personificam como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo em favor de Abraão. É verdade. Aí no outro, bem lembrado, muito profundo. Eu já li muito essa passagem. E eram 3, aí sai 2 e fica um com Abraão. Aí os 2 vão lá socorrer Ló. E um fica conversando com Abraão enquanto a situação acontece. Então, é uma forma de comunicação. Né? E a gente tem que deixar claro aqui que Deus ele usa essa personificação na forma angelical para se manifestar na Terra. Um dos exemplos que eu citei, por exemplo, foi quando ele próprio interviu para que Abraão não sacrificasse o filho. Ali não era um anjo qualquer, mas sim o próprio Senhor Jesus. Acredito sim, a pessoa de Jesus Cristo, uma vez falando: você não precisa não, meu filho, quem vai morrer não é o seu filho, sou eu mesmo, trazendo ali uma personificação mais prática daquele acontecimento. Mas quando você vê então, Sarinha, acontece anjo do Senhor, e o anjo, o Senhor, com letra maiúscula na Bíblia, é uma personificação do próprio Senhor e não um anjo celestial apenas, diferente desse de Apocalipse. Esse de Apocalipse, a palavra fala que você viu descer do céu um anjo, tá? E aqui, só para a gente poder entender a presença e a autoridade de Deus, tá? É um anjo que vai descer e vai pegar um querubim, Satanás até então, mesmo sendo expulso do céu, mesmo se transformando no acusador das nossas vidas, mesmo se transformando no diabo, tá? A palavra nunca relatou que o Senhor em algum momento tirou o poder que os anjos caídos tinham. Eles só caíram de anjos bons, viraram anjos maus. Mas continuamos tendo os mesmos atributos de poder. São extremamente poderosos, são extremamente inteligentes. E Satanás, por exemplo, sendo um querubim, tá? Mas esse anjo, quando ele desce do céu, ele desce debaixo da autoridade de Jesus. Ó, vai lá e prende. Então ele mesmo tendo uma hierarquia inferior ao próprio Satanás, ele vem debaixo da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre a origem e a queda de Lúcifer. Então, só para vocês entenderem, até mesmo a hierarquia angelical. Nós temos anjos, nós temos arcanjos, serafins, querubins, tá? Alguns seres, inclusive, que a Bíblia nem cita, né? O próprio apóstolo João fala de 4 seres viventes que ele viu quando ele adentrou a sala do trono, que estava na presença de Deus. Ele não soube definir, tá? Pode ser um tipo, outra característica de um ser angelical também. O mundo espiritual é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas o Senhor nos dá, vamos dizer assim, aperitivos para que nós possamos começar a consumir aqui na terra do que aquilo que um dia nós vamos perceber do céu como um todo. Estudando isso aqui e a gente entendendo que os anjos foram criados por Deus e você vai entrar agora em Lúcifer, entender que os demônios eles são nada mais do que anjos. Só que o que acontece? No imaginário das pessoas, principalmente das crianças e crescendo,
coloca aquele imaginário que o demônio é aquele bicho feio, mau, que você tem gente que tem mais medo do diabo do que teme a Deus e é um anjo de Deus. Então quando fala, o inimigo está ali, todo mundo corre. Mas quando fala, o anjo está aqui, vendo tudo que você está fazendo. Ah não, mas é o anjo de Deus, está de boa. Só que eles são poderosos e eles vêm para trazer juízo também em algumas partes da Bíblia. Sim, inclusive na página 58 fala, são executores dos juízos divinos. Tá? No final dos tempos eles vão ter papel fundamental, tanto no juízo quanto também na ministração da própria palavra. O Apocalipse fala que no final dos tempos o negócio vai estar tão complicado que os próprios anjos anunciarão a salvação. Para no finalzinho, já no período de derramar das taças. Vão ter 7 anjos tocando, cada um vai tocar uma trombeta. Depois vão ter mais 7 anjos que vão derramar a taça do juízo de Deus na face da terra, culminando no final da grande tribulação. Então eles são executores do juízo de Deus. Também aqui, como diz aqui, são comunicadores de boas novas. A gente está vendo, por exemplo, de Gabriel, né, foi escolhido aí pelo Senhor para trazer boas notícias. Visitou a Daniel, explicou para Daniel toda a visão das 70 semanas, onde nós estamos vivendo o hiato, né, da 69 para a última semana, que seria a semana da grande tribulação. E os anjos na consumação dos séculos, que é justamente aqueles que vão estar trazendo o juízo de Deus a cada tocada trombeta ou a cada derramar da taça. Uma dúvida aqui. Você que gosta de escatologia. Quando vier consumar todas as coisas e vier novos céus e nova terra e a gente tiver um novo corpo, esse novo corpo incorruptível é um corpo, a gente vai ser igual, vai igualar os anjos? Igual a Cristo. O nosso corpo é igual ao de Cristo. É incorruptível e imortal. O de Cristo está superior aos anjos agora. Claro. Ele veio um pouco menor, como diz lá, depois que ele morre, ele passa a ser... Então nós vamos ser superiores aos anjos. Nós temos sim, porque nós somos criaturas em imagem e semelhança de Deus e receberemos um corpo igual ao de Cristo tem hoje. Corpo incorruptível e imortal. Não confunda, não vamos ser igual a Cristo, mas teremos um corpo da mesma forma que Cristo tem no hoje. Um corpo incorruptível, um corpo que não está sujeito a um tempo mais e que não pode mais ser placível a qualquer tipo de tentação ou vontade humana. Tá? E aí sim, nós teremos toda a autoridade e todo o poder que nós temos como filhos de Deus nos novos céus e na nova terra. Eu imagino, inclusive, até quando a gente estava estudando escatologia, eu até fez essa pergunta, né, fugindo um pouquinho rapidinho. Deus criou muita coisa, não se refere apenas ao planeta Terra. Você acha que esse universo desse tamanho aí é à toa? Não. Fez isso tudo à toa? Então eu acredito sim que no futuro eterno nós teremos, tá, condições de conhecer, entendeu? Por estar mais não preso num corpo físico que nos permite nem chegar próximo do sol que já queima, mas temos sim a condição de visitar tudo aquilo que um dia o Senhor criou. Ele não criou esse universo inteiro à toa. Poderia ter feito só um mundinho aqui, o negócio, mas é muito grande. E isso só nos dá condições quando nós tivermos realmente um corpo revestido de incorruptibilidade. Tá? Aí os anjos eles entram na consumação dos séculos, que é aqueles que vão atuar no Apocalipse, entendeu? Tanto no arrebatamento da igreja, a palavra diz que no soar da trombeta, né, o arcanjo vai estar tocando, dentro da tribulação e no final, no milênio, eles terão esse papel de destaque, está falando, ressuscitação dos mortos, ajuntamento dos escolhidos, revelação de Cristo, ceifa final, julgamento da nação e extinção total da iniquidade. Então, um panorama para vocês aqui na quesito dos anjos. Falei até sobre a hierarquia, tá? O livro não traz aqui específico um pouquinho disso, você deve estudar um pouquinho mais para frente, mas só para você entender a questão do arcanjo, do serafim, do querubim, e de entender também que, de certa forma, a Bíblia deixa meio que implícito que há uma hierarquia entre eles. Serafim é o que mesmo? Serafim. Tá? Os serafins, ele aparece uma vez na Bíblia, na visão de Ezequiel, e ele vê, de Daniel, ele vê esses anjos louvando a Deus, fala, santo, santo, santo. Então o que a gente entende? São criaturas muito próximas ao trono de Deus, cuja missão é glorificar e exaltar ao Rei dos Reis. Você não vê, por exemplo, na Bíblia, um serafim fazendo uma missão na terra.
Tá? Diferente do querubim. Querubim você teve uma vez. Deus colocou ele lá para vigiar o caminho que dava a árvore da vida. Tamanha a importância daquele momento. Pode ser que Deus não colocou, poderia ter colocado um anjo, poderia ter pedido Miguel, mas ele botou 2 querubins para vigiar a entrada o caminho, né, que levava à árvore da vida, porque o homem tinha comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse a árvore da vida também, ele viveria eternamente em pecado. Então o Senhor, com todo esse zelo, coloca os querubins. Tá? Que é a mesma espécie que está na arca. Que quando ele fez a arca da aliança, a tampa da arca, né, que chama propiciatório, tem sobre ela 2 querubins. Então ele teve que dar essa visão para Moisés. Moisés, então, na hora de ilustrar todo o construir do tabernáculo, inclusive da arca da aliança, e a arca da aliança representa o quê? Justamente a presença de Deus para o povo. Foi durante muito tempo a presença do Senhor no meio do povo, e ali tinha 2 querubins. Tá? Então, se a gente vai estudando um pouquinho a hierarquia angelical, a gente entende que querubins e serafins são anjos muito próximos do trono de Deus, que estão muito próximos da presença de Deus. Nós vamos ver aqui no texto que Lúcifer era um deles, era um querubim ungido. Então, a gente percebe que nós não estamos lidando com qualquer adversário, mas alguém que era um anjo de altíssimo escalão e que hoje é o inimigo número 1, não só de Deus, como meu e seu também. Talvez por causa disso ele não teve nem, como diz assim. Oi? Talvez por causa disso ele não teve nem chance de justificar, porque ele via a glória de Deus. Como é que ele criou o pecado vendo a glória de Deus? Eu comentei isso na aula passada, por exemplo, para o pessoal entender a artimanha de Satanás. Gente, ele não só criou, né, todo o pecado, como ele teve condições, lábia, de levar com ele 1/3 dos anjos que estavam na presença de Deus, que viam Deus, que estavam com Deus. Agora, se ele faz isso com um anjo, que nós estamos vendo aqui, que é um ser inteligente, poderoso, vai pegar um desavidado desse da vida aí. Eu acredito muito que o poder dele está limitado, muito. Ele Hoje está poder sim. limitado porque Ele vai ser liberado. Tanto é que depois do milênio, mesmo os homens vendo o que fez no milênio, ele ainda vai convencer gente para pecar. Vai. Ele assim, o poder de Satanás é extremamente limitado, principalmente quando você compara Satanás com o Senhor. É injusto, né? Comparação injusta. Agora, entre o nosso inimigo, nós estamos lidando com um ser extremamente poderoso. Que também está limitado para nós. Tá, se ele tivesse todo o poder que ele tem... Não, ele tinha acabado com tudo, entendeu? Satanás é um cão na coleira de Deus, gente. Você tem que entender isso. Ele vai até onde Deus permite. E nisso que você está falando, a gente entende também uma outra coisa que muita gente aprende errado, de dizer que o anjo, ele é como se fosse um robô. Que Deus só manda a ordem, ele vai lá e executa. Não, o anjo também teve o livre-arbítrio dele de decidir. Naquele momento, eles escolheram. Aí fala, não, o anjo, ele faz, Deus mandou, ele vai lá e faz. Não, ele faz porque ele entende a missão dele e ele cumpre. Eu entendo, eu tenho na minha mente que Deus é um ser assim, que ele é tão simples que Satanás achou que poderia passar a perna nele. Porque ele é tão simples. Não, o cara estava lá do lado dele, começou a enganar os outros e ele lá. Deus só olhando pro pezinho dele. Na hora certa puxou o tapete. Tirou ele de lá. Já vi, inclusive, ministrações falando, não, o livre-arbítrio é uma característica que Deus deu aos seres humanos, tá? Os anjos não têm isso, é claro que tem, gente. Satanás escolheu perfeitamente o caminho que ele ia, ainda levou 1/3 dos anjos, que pode falar aí, é anjo que não acabam mais, que hoje são demônios, né? São anjos maus. Mas é muita. Eles tiveram essa opção de escolha. Tem até hoje. Ele, se olhar, ele não muda a estratégia. Ele ofereceu para os anjos a mesma coisa que ele ofereceu para Cristo na tentação do deserto. Exatamente. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Então os anjos falavam, ele vai ter o poder de ser um grande líder. Eu vou seguir ele. Hoje ele é o líder do mal, para fazer o mal. E os anjos estão acompanhando ele e vão ter o mesmo fim, o mesmo destino. Você vai ver aqui, por exemplo, origem, rebeldia e queda de Lúcifer, que é o texto 3, que Lúcifer foi criado, a palavra diz, a palavra inclusive Lúcifer, portador da luz, ele é um anjo de luz, né? Ezequiel vai dar uma registração, acho que é 28, 12, vamos fazer uma leitura rápida,
12 a 15, não é isso? Quem quer que Deus colocou ali como Satanás? Ezequiel 28. Porque tem gente que fala que isso aqui não é Satanás, não. Olha o que Ezequiel fala. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pifares estavam em ti. No dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras ofogavas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tá? Ele não está falando aqui do rei Tiro, né? Não, e aqui ele segue no meio do seu amplo comércio, ok, negociação, te dou, você me serve e a gente ganha. Ele começou a falar, você se encheu de violência e pecou, por isso lancei humilhado para longe do monte de Deus. Isso é antes da criação, ele estava no Éden. Antes de ser criado o Adão e Eva, ele já estava lá. Quando a serpente vem já humilhada, já rastejando, ele já tinha sido lançado. Só que ele estava ali, buscando. Ele, se eu sair, eu vou tirar quem eu puder. Ele está tentando tirar o homem da posição o tempo todo. Né? O que a gente entende é que, então, Satanás, né, Lúcifer, né, quando foi criado, era um anjo de altíssimo escalão, um anjo que estava próximo de Deus. Deus relata aqui, ó, quando eu te criei, você era perfeito, te cobri de tudo que podia cobrir, você tinha toda a perfeição, mas se achou iniquidade para ti. Ele começou a verificar que ele poderia, aí ele começou a subirei ao céu, sentarei no trono de Deus, exaltarei o meu trono, e começou a querer ser como Deus. E aí entrou orgulho no coração, houve toda a revolta, ele convenceu aí uma terça parte dos anjos que ele estava certo. Foi quando o Senhor, e é interessante entender isso, não permitiu mais que eles habitassem nas regiões celestiais. Mas entenda, Satanás tem acesso ao céu, certo? É o dia de hoje. Então é que a palavra diz que ele vai até o Senhor nos acusar. Então ele tem acesso ao céu, só não é mais, vamos dizer assim, morador de lá. Demônio não, daqui não é sua casa não, mas você vem pra cá encher minha paciência, todo santo dia você vem falar, ó, fulano errando, fulano... Ele tá, no próprio livro de Jó diz isso, né? Quando ele chega na presença de Deus lá, Deus do Senhor fala, você estava onde? Ele estava andando aí pelo mundo, passeando, ele já estava lá enchendo a cabeça do Senhor, né? Querendo acusar, o acusador das nossas almas. Satanás, apesar de, como a própria palavra mostra aí, ter sido criado como um querubim, né, ungido, ainda fala ainda da presença, então mostra assim, a proximidade que Satanás tinha do trono de Deus. Tá? A gente entende que ele estava ali justamente para proteger, para guardar a glória, a soberania, a majestade de Deus, mas ele acabou querendo aquilo para ele. Então houve um pecado ali, chamado pecado de rebelião. Por isso é um dos pecados que o Senhor compara até com um pecado de feitiçaria. Deus abomina a rebelião, justamente foi onde praticamente teve a origem de todo o pecado. Né? O orgulho e a rebelião de Satanás no céu, depois nós vamos estudar a doutrina do pecado, então não vou entrar em detalhe nisso, originou tudo que há de mal e de ruim, né? Em cima disso tudo. Então ele é banido como habitante do céu, ele não pertence ao céu mais, mas ele tem acesso ao céu até ao meio da grande tribulação. Quando a palavra diz que vai haver um confronto entre ele e o arcanjo Miguel, o arcanjo vai vencer e vai expulsá-lo de vez. Aqui você não bota mais o pé. Ele vai cair aqui na terra, virar do veneno. Vai dar o início aí, o finalzinho da grande tribulação. Tá? Aí ele já não sobe mais. Agora vai uma pergunta. Faça. Se Satanás tem acesso ao céu e ele vai lá para acusar os homens, já vi gente falando, pregando que quando a igreja está reunida,
a presença de Deus desce lá e Satanás não tem acesso à igreja. As portas estão lacradas e Satanás não tem acesso. Só que os anjos, eles são seres que circulam em todos quanto é lugar. Sim. Então, aonde tem, ele não resiste à adoração, ele se incomoda com a adoração. Mas ele está observando tudo. Você está lá dentro da igreja, lá cultuando, adorando, ele está te observando. O mundo espiritual está em guerra. Não tem essa de que as portas estão fechadas e Satanás não tem acesso à minha casa. Ele está observando tudo. Ele está circulando em volta, buscando uma brecha. Buscando. A gente tem que estar lutando o tempo todo contra isso, tendo consciência de que ele está querendo o tempo todo nos desviar. O professor Alexandre colocou muito bem. Ele tem a sua limitação. Tá? Agora, não tem problema nenhum ele adentrar. Inclusive, eu já conheço igrejas, por exemplo, eu ouvi falar que o Satanás tem colocado pessoas satanistas dentro, entendeu? Para tentar. E aí fala, mas onde está Deus nisso tudo? Gente, a palavra diz que o trigo e o joio vai andar junto. E não adianta eu tentar, porque são plantas muito parecidas. Se eu tentasse por mim só tirar o joio de perto do trigo, mata o trigo. Só o grande agricultor, aquele que tem experiência, consegue fazer separação, que é o próprio Senhor Jesus. Então sim, Satanás tem acesso. Agora a gente tem que entender a limitação. É um ser extremamente poderoso? É, mas não é onipresente. Já comentei isso várias vezes aqui. Por exemplo, ele pode estar muito, acredito, conjectura minha, que a preocupação dele é estar agarrado lá em Israel. Ele sabe que é lá que o negócio vai culminar, é lá que ele quer atuar para não deixar as coisas acontecerem. Então, mas tem uma legião de demônios espalhada pelo mundo inteiro. Aí vem o irmão, pastor, Satanás está virado comigo. Fala, tá nada, minha filha, nem conhece se existe. Tá? Satanás deve estar lá atrás do povo de Israel, lá tentando. Mas pode ter influência demoníaca na sua vida, não vão morar, não vão tudo. Mas atribuir. Eu entendo que ele trabalha para parar a igreja no sentido da evangelização. Quando ele vê algum movimento se levantando e que está atraindo muita gente a Cristo, ele vai para ali com força para derrubar. Ele vai atacar principalmente quem está na frente. Hoje, o que nós estamos vendo? Nós vemos toda a concentração em cima do povo de Israel. A gente vê que as coisas estão se concretizando para a vinda de Jesus. Tá? Diferente de Jesus, que está aqui conosco agora, que a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 se reúnem, ele se faz presente, mas ele está onde mais se julgar necessário, porque ele tem o poder de estar em todos os lugares. Satanás não. Tá? Se Satanás estiver atentando em qualquer outra situação, você pode ter certeza que ele não está. Então ele não tem essa autoridade. Mas e outra passagem que eu gosto de ver muito, da questão de até mesmo a hierarquia espiritual, ela respeita isso. Quando Judas relata no texto dele que o arcanjo Miguel ia contender contra Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés, Miguel ele não se atreveu a entrar, vamos dizer assim, num fight ali com ele. Olha só, o Senhor te repreenda. Ele entende o poderio de Satanás. Então ele jogou toda a responsabilidade para cima de Jesus. Ó, que o Senhor te repreenda. Ele conseguiu ali ter o direito ao corpo de Moisés. Porque se a gente for olhar e espiritualmente falando, tá? Satanás estaria numa hierarquia angelical acima do arcanjo. E se ele não tivesse revestido do poder de Deus, ele perderia aquela batalha. Mas na batalha celestial, quando Miguel vai estar diante do general, ele está lá sob a autoridade, ele vai vencer Satanás. Então ele sabe o momento de ele atacar. Ali ele falou, não posso, Deus não mandou eu encarar, se eu encaro aqui eu perco. Porque o cara é um querubim, pode ter saído de lá, mas é um querubim, eu sou um arcanjo. Então ele tem uma limitação, tem um poder espiritual maior. Se o Senhor não me mandou, então o Senhor que te repreenda. Tanto é que na hora de prender Satanás, Deus não manda nem um querubim, nem um serafim, nem um arcanjo. Pega um anjo, talvez, vou colocar, conjecturar aqui, o mais inexpressivo do céu, vai você. Desce lá agora e prende Satanás. Aí a palavra que vocês devem ver que o anjo vai descer com a chave na mão, com a corrente na outra. Não vai só trancar não, vai acorrentar. Mas o que? Está revestido do poder de Deus. Aqui na página 70, os 5 ex de Lúcifer, para a gente poder entender por que ele caiu nisso tudo. Isso aqui é interessante. Ele falou, subirei até o céu. Ele já estava lá, mas ele queria ir mais alto daquilo que era Deus. Ele já estava no céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então, está querendo ficar superior a Deus. No monte da congregação me assentarei, ou seja, no próprio trono de Deus. Subirei acima das mais altas, não serei semelhante ao Altíssimo.
Então, subirei, exaltarei, exaltarei, serei, tudo isso foi criando orgulho no coração que teve a queda do que hoje a gente conhece como o Satanás. O maior áudio dele, no final ele fala que serei semelhante ao Altíssimo, aí ele cai. Aí Deus pega um barro, sobe e fala, façamos aí nossa imagem e semelhança. Porque o que tanto queria, ele fez num barro. Aí por isso que ele odeia tanto as nossas vidas, tá? O orgulho toma conta da mente, do coração de Lúcifer, sua decisão de usurpar a posição de Deus mostra a arrogância que dominava o mais profundo do ser. É impossível que um reino tenha dois soberanos supremos. Ora, Deus sendo realmente Deus único, só restava uma coisa, depor Lúcifer e expulsá-lo. Foi isso que aconteceu inevitavelmente, tá? Depois da presença do Altíssimo, Lúcifer transformou-se então em Satanás, tornou-se chefe das potestades do ar, príncipe deste mundo. Desde então, tornou-se arqui-inimigo de Deus e dos que amam a Jesus. Quando ele desce, então aí você conhece a história, ele acaba tentando Adão e Eva no próprio paraíso, né? E abre então um precedente para o pecado. Aí tudo que Deus criou entregou na nossa mão, nós damos de bandeja para o inimigo. Hoje ele é príncipe desse mundo, domina, mas ele pode dominar o mundo, mas Deus ainda domina ele, tá? Então a gente não tem que temer, a gente entende que é um inimigo poderoso, tudo mais, mas não tem que ter medo nenhum de Satanás e seus demônios, porque por mais que ele tenha influência nesse mundo, Deus tem influência sobre ele, e quando ele cerca você, Deus cerca ele. A única coisa que eu fico atento é que a Bíblia diz que ele é astuto. Muito. Ele é sábio. Então a gente não tem que temer, mas a gente tem que respeitar a astúcia dele e falar, ele é astuto. Vigiar e orar. Se eu vigiar e orar, falou bem. Porque se eu der uma brechinha, uma oportunidade, ele cria, porque ele se disfarça. Ele pode se disfarçar num anjo, ele conhece a palavra, te entregar uma palavra, ou você ouvir alguém, um satanista pregando. Você, que palavra bonita. O YouTube agora. No YouTube tem um monte de gente pregando, mas você sabe quem é de Deus e quem não é que está pregando ali? Às vezes cheio de conhecimento. Às vezes tem discernimento de espírito fala, será que é de Deus isso daí? E às vezes a pessoa vai te levando, você vai seguindo. Uma pessoa, falar aqui que estamos entre teólogos, está tudo aqui. Uma pessoa que eu já vi pregar e eu admirava, moleque, eu fui no estádio me pregar, eu falei, rapaz, que sabedoria, mas caiu. E hoje, quando eu ouço ele, é para ver como se comporta um herege, uma pessoa que se desvia. Caio Fábio. Um cara que tem um conhecimento profundo da palavra, mas você vê que ele está totalmente desviado. Ele usa o conhecimento dele para te atrair e te fazer se desviar sem sentir. Por quê? Porque ele está afastado e ele quer justificar o pecado dele com a sabedoria que ele tem, que Deus deu a ele e não tira, porque é o dom que ele tem. Então o que ele faz? Ele pega, ele diz que ele é o pastor dos desigrejados. Ele pega quem está revoltado com o pastor, quem está revoltado com a igreja, traz para perto dele, diz que cuida e diz que vai para o céu com Jesus. E Satanás, ele usa essa artimanha para quê? Para confundir o homem e fazer o homem achar que ele está correto, porque ele acha que ele está no caminho correto, está seguindo a Cristo, mas está desviado. Então, a gente tem que pedir discernimento para que Satanás, com a artimanha dele, não faça com que a gente seja desviado dentro da igreja. E por isso a gente tem que estudar a palavra. Porque ele conhece a palavra muito mais do que qualquer um de nós. Traz pra frente isso aqui. Ele conhece muito. Então, a gente tem que entender que há uma guerra espiritual acontecendo. O Senhor tem os anjos dele que pelejam. A gente sabe o desfecho dessa guerra. A guerra ela tá ganha, mas ela não terminou, tá? Inclusive, né, em Efésios aqui, quando fala da armadura de Deus, né, fala assim no versículo 10: do demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda, não uma parte, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então você tem que estar preparado se você quer batalhar realmente nessa batalha que está acontecendo. Então ele fala assim, revestir do Senhor, de toda a armadura, contra as astutas ciladas do diabo, que vão ser constantes. E quando ele fala no demais, é porque você tem que resolver uma série de situações antes de querer entrar nessa briga. Como assim? Se você ler a carta de Efésios, você vai ver, é uma carta muito linda, escrita para a igreja. Ali, o apóstolo vai escrever como o marido deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o marido,
como o filho deve tratar o pai, como o pai deve tratar o filho, como o ministro deve se portar. Como você trata o seu patrão, vamos dizer assim. Isso, como você tem. Então, quando ele chega no capítulo 6 para falar da armadura, ele fala assim, no demais, ou seja, você já resolveu tudo aqui no plano físico, agora você se reveste, porque eu vou botar você numa batalha espiritual. Agora, eu não posso te dar uma armadura espiritual se você não resolveu nada no plano físico. Tem gente que quer enfrentar Satanás, mas não dá conta nem de lidar com gente. Nem com gente. Vou dar um exemplo claro para você entender. Tem gente que fica bravo porque um irmão, hora ou outra, tem a linguinha solta, né? Irmão, você tá a linguinha solta, falando demais, aí você fica chateado. Mas, filho, se você fica chateado com o irmão que tá a linguinha solta, você vai enfrentar o diabo que tem língua de ferro, tá pronta de sereia em você no meio? Não dá. Então, quando Paulo fala assim, no demais, ou seja, resolve as suas picuinhas aqui primeiro, porque para resolver as coisas daqui, um pouco de bom senso resolve, um beijo, um abraço resolve, um pouco de disciplina resolve, porque a batalha que eu quero te colocar, essa não. Essa você tem que se revestir da armadura de Deus. Então, no demais, você se reveste da armadura de Deus. Aí você entra para pelejar contra esse adversário que nós estamos falando aqui. Mas primeiro você resolve no plano horizontal para Deus colocar no vertical. Tem gente que quer botar a armadura e ir para o vertical, mas não dá conta nem disso aqui, ó. Nem disso aqui. Aí vai entrar para a guerra para tomar porrada uma atrás da outra. Tá? Não tem como você se armar com a armadura celestial se você não resolve nem as coisas no plano material. Aí você vê muita gente doente emocionalmente, Sim. que não consegue lidar com as pessoas e que o diabo ele vai usar quem ele quiser que ele é brecha. E às vezes vai usar quem está perto de você. Se você não tiver estrutura emocional para saber lidar e saber quando é o diabo que está agindo, quando não, ir para a batalha espiritual, você vai arrumar briga com todo mundo. Você vai brigar com todo mundo que aparecer na sua frente, porque você vai estar numa batalha que você não está vendo, é invisível. E às vezes, quando você está fazendo algo que está mexendo no mundo espiritual, o diabo vai levantar alguém próximo de você para te desanimar, para te dar uma palavra, para te confrontar. E você tem que saber se aquilo é a armação do diabo, se é espiritual ou não, para você não fazer guerrear uma guerra que não é sua. E às vezes, o pastor Cláudio falou uma coisa que é muito séria. Tem muita gente que quer ser pastor, quer ter título de pastora, quer ter título de cuida de gente, mas na hora que vem os embates, fica com raiva, se sai da igreja, se desvia, a igreja não me respeita. A autoridade espiritual é dada de Deus, não é do homem. É muito simples, entendeu? Você já aprendeu a lidar com gente? Você não aprendeu? Tenta entrar em batalha espiritual com o demônio, não, você vai apanhar. Você não sabe nem lidar com gente, então perde esse alimento, paciência, sabedoria ao Senhor. Aprende a lidar com gente primeiro, que aí o Senhor vai te dar arma espiritual para você entrar numa batalha contra o demônio. Agora, a pessoa não consegue nem lidar com gente, vai querer encarar um demônio. Porque a gente está vendo aqui que são seres, eram anjos dotados de poder, de autoridade, mesmo diante de todo o fechamento que o Senhor faz em cima deles, a gente tem que estar preparado para isso. Igual o presidente falou, a gente não tem que temer, mas a gente tem que entender. A gente não entra no campo de batalha sem conhecer o inimigo. Tá? Então, às vezes, a gente fala muito de Deus, a gente fala de Jesus, a gente fala tudo bem. Mas temos que estudar também o nosso adversário. Temos que estudar também aquele que nos aflige, que é a palavra de Deus que nos acusa dia e noite. Tá? Que é o que nós estamos praticamente falando da aula inteira. Aquela passagem de Jesus que foram um discípulo lá querer expulsar, de não, Paulo, foi querer expulsar o demônio e falou, conheço. Sim. Conheço a Cristo e Paulo sei bem quem é Paulo. Jesus conhece. Vocês Conheço a Cristo e sei bem quem é Paulo para você. O que aconteceu com eles? Tomaram uma surra. Tiraram a roupa deles. Tirou a roupa deles, Tomaram envergonhado pela rua. uma coça dos demônios. Por quê? Tomaram Quiseram uma autoridade para eles que eles não tinham. Mas Paulo lá em Efésios explicou. Por isso que quando ele chega no capítulo 6 para falar da armadura, ele antes, nos outros 5 capítulos, ele ensina. Primeiro ele fala de todo o poder e da autoridade. Ele começa o capítulo falando, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele fala tudo que Deus fala. Depois ensina, igual você falou, como que lida o marido com a mulher com o marido, filho com o pai, pai com o filho, ministro, como você lida com o seu irmão, te dá uma instrução de como ser igreja. Aí no capítulo 5, no demais, você já resolveu isso? Agora eu vou te ensinar
a usar armadura celestial. Aí o cara quer entrar na armadura celestial para encarar sendo dano, tomou uma costa do demônio. Mas aí entra no início da sua palavra, antes de entrar no livro. Lidar com o marido, lidar com o patrão, lidar no plano aqui, exige fruto do Espírito. Sim. Lidar com a arma espiritual aí já é dom. Só que o que acontece? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, durante muito tempo, ela botou o seu foco tudo no dom. Ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua, ter dom de profecia. E o fruto ficou em segundo plano. E às vezes tinha muita gente com muito dom sendo usado. Quem não conhece uma mulher, profeta de Deus, usada com força, mas aí vai olhar a situação dela, o filho está na droga, o marido está desviado, a família dela está toda, ela não consegue converter ninguém, mas ela é uma bênção, Deus usa ela com força. Por quê? Porque ela cuidou dos dons, trabalhou os dons para ser usado com força, mas o inimigo viu brecha dentro da casa dela, no seu tratar com as coisas, que ela não tinha o fruto, ela não tinha paciência para falar. Eu conheço vários que prega muito bem na igreja, chega em casa,